Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Espero que vocês tenham retornado muito bem de férias. Espero que vocês tenham descansado, pelo menos o mínimo possível, né? Bom, nós vamos fazer uma pequena revisão, tá? Bem curtinha, só pra gente relembrar tudo aquilo que a gente estava estudando antes das nossas férias, ok? Nossas férias esse ano foram mais cedo, né? Pois é. Bom, calor, temperatura e energia. Os materiais, pessoal, eles são constituídos de pequenas partículas e essas partículas elas estão em constante movimento. O ano passado, quando vocês estudaram a água e as partículas que formam a água, lembra das moléculas que formavam a água, né? Vocês viam que quando passava do sólido para o líquido, as moléculas elas ficavam mais espaçadas, do líquido para o gasoso, mais espaçados ainda, certo? Pois é, esses movimentos de partículas estão relacionados com algo que a gente chama de agitação térmica. Por que agitação térmica? Em um corpo mais quente, as partículas tendem a se movimentar mais. Em um corpo mais frio, elas se movimentam menos, ok? Quando elas se movimentam mais, elas acabam vibrando com maior intensidade, né, ocupando maiores espaços, sendo mais maleáveis, tá? Então, essa agitação térmica é o movimento das partículas. Quanto maior a agitação das partículas, maior a energia térmica do corpo, ou seja, mais quente ele vai estar, com mais calor ele estará, ok? Então, quanto mais quente estiver o material, mais agitadas vão estar as partículas, né? E essa agitação a gente chama de energia cinética, porque a energia cinética está relacionada com o movimento. Quando você anda, você relaciona o seu andar com energia cinética. Você está desenvolvendo energia cinética, transformando a energia do seu corpo em energia cinética. Quando um carro anda, ele transforma a energia química armazenada na gasolina ou no álcool em energia cinética, que é a energia do movimento, tá? Quando as partículas se movimentam, também é empregada essa energia cinética em cada uma das partículas. Cada uma das partículas vão ganhar, né, o aumento da temperatura e vão gerar mais energia cinética, tá? Essa energia cinética está relacionada com a energia térmica, no caso da agitação térmica. Por quê? A energia térmica, ela está relacionada com o calor e aumento de temperatura, tá? O calor é um tipo de energia, a temperatura é algo totalmente diferente, é algo que a gente consegue medir, ok? Olha só, por exemplo, o que é temperatura? Temperatura é uma grandeza física, ou seja, é uma medida que caracteriza o grau de agitação das partículas de um corpo. Se eles estão mais agitados, é porque eles têm mais temperatura. Se eles estão menos agitados, é porque eles têm menos temperatura. E olha só, a temperatura está relacionada com a energia cinética das partículas, que é a movimentação das partículas. Então, a temperatura está relacionada lá com a energia cinética, que é aquela agitação das partículas, que a gente chama de agitação térmica, tá? E com isso a gente pode concluir o quê? Que a soma das energias cinéticas de cada uma das partículas que formam o material constitui a energia térmica. Então a energia térmica seria a soma de todas as energias cinéticas de cada uma das partículas se movimentando, tá? Então, vamos lá, olha. Conforme aumenta a temperatura, aumenta a energia cinética das partículas e, consequentemente, aumenta a energia térmica, ok? E o calor? Já que temperatura é uma grandeza física, o que é o calor? O calor é uma energia, né? No caso, o calor é a energia térmica. A energia a gente não pode ver, mas a gente pode sentir e pode perceber a presença dela. Por exemplo, quando eu pego a minha caneca de chá quente, né, eu percebo que existe um calor aqui, então existe uma energia térmica que está passando do líquido, tá, que tá dentro aqui do chá, né, que eu já tomei, já acabou meu chá, pra caneca, tá? E essa energia térmica passa do corpo mais quente, no caso o chá, para o menos quente, que é a caneca, e depois passa para o outro corpo, que é a minha mão, certo? Então são três materiais: a água, né, o chá, no caso, a caneca e minha mão, ok? E o calor, ele tende a passar do corpo mais quente, no caso o chá, para o corpo mais frio, no caso a caneca, ok? Vamos lá. Isso acontece até que haja um equilíbrio
térmico. O que é o equilíbrio térmico? As duas temperaturas vão estar iguais. O corpo de maior temperatura seria o chá. E o de menor temperatura seria o quê? A caneca, certo? Então, o chá, olha aí na imagenzinha, no slide. O chá, ele vai passar para a caneca calor, né? Então, o calor migra do chá, que é a transferência, lembra da transferência de energia térmica? Então, o calor migra do chá, que é o corpo mais quente, de maior temperatura, para a caneca, que é o corpo de menor temperatura, até que os dois estejam a uma mesma temperatura. Por isso que a gente tem, ó, a asa da caneca, porque se a gente fosse segurar a caneca só assim, conforme fosse tendo equilíbrio térmico, ou seja, o chá e a caneca tivessem a mesma temperatura, né, a gente não aguentaria mais segurar, ok? Desculpa, pessoal, o vento acabou fechando a porta. Olha, mais uma coisa. Ah, professora, mas por que vai esfriando? Porque essa transferência de calor do corpo mais quente para o corpo menos quente faz com que perca a energia, né? Então o chá tá perdendo a energia térmica dele para a caneca. E a caneca tá perdendo a energia térmica dela pro ambiente. Assim como o chá também tá perdendo pro ambiente. Por isso que às vezes a gente assopra o chá, assopra o leite, assopra a sopa, assopra coisas que estão quentes, tá? Para que o vento carregue a energia térmica presente no material que está quente, ok? E transfira ela para o meio ambiente também. Então, a energia, ela não pode ser nem criada e nem perdida, mas ela é convertida em uma outra forma, ok? Vamos lá. E as unidades de medida? Vocês lembram que a gente trabalhou unidade de medida antes de entrar na quarentena, né? Que a gente trabalhou lá para poder trabalhar as alavancas, né? Aquelas continhas todas. Que, olha, vocês não saíram muito bem na prova, mas saíram muito bem nas atividades. Então, vocês só precisavam ter um pouquinho mais de paciência, né? Prestar um pouquinho mais de atenção, mas nas atividades vocês foram nota 10, ok? As unidades de medida, então. O calor, ele é uma energia térmica, né? Então, a unidade de medida dele, lembra lá que a gente utilizou para medir umas energias, que a gente utilizou o joule? O joule está presente, então, nas unidades de medida de energia, ok? Então, o calor, ele é uma energia térmica e a gente utiliza o joule. Mas em algumas áreas da saúde, como por exemplo na nutrição e na educação física, o calor é medido em caloria, que é uma outra unidade de medida também para o calor. Mas aqui, né, no caso da física e da química, o calor vai ser medido em joule, ok? E temperatura. A temperatura, ela pode ser medida de duas formas. De forma qualitativa, quando a gente pega a caneca e sente-se que está quente ou que está fria, agora minha caneca está fria, né? Utilizando o tato, que é um órgão do sentido, ou de forma quantitativa, quando a gente utiliza um termômetro, tá? Nós temos dois tipos de termômetro. Aquele termômetro por dilatação, que é aquele termômetro que a gente utiliza, que tem aquela coluninha, sabe? Tem um líquido vermelhinho dentro. Vocês já viram, né? Aquele líquido vermelhinho, ele é uma substância, se eu não me engano, ele é álcool, tá? E ele dilata, né? Porque a maioria dos materiais dilatam, aumentam de tamanho quando adquirem calor, tá? Ou um termômetro também chamado de termômetro de resistência. Que termômetro é esse? É aquele com coisinha digital, tá? Então, nós temos dois tipos de termômetro para medir de forma quantitativa a temperatura, ok? Beleza? Bom, pessoal, então a nossa aula vai ficar por aqui, a nossa aulinha de revisão. Vou pedir para vocês fazerem mais atividades em relação a novas matérias, tá? Que vocês vão ler e eu vou enviar via PDF. Um abraço!